Cumprimentamos todos os que nesta hora sintonizam a TV Espírita para mais um Evangelho no Lar. Desejamos votos de muita paz, que Jesus nos abençoe nesta nossa reunião. Não se esqueçam de colocar sobre a mesa os copos, a água, em número suficiente para todos os participantes. E para nos prepararmos para este Evangelho, para nos abstrairmos daquilo que são os nossos problemas diários, as rotinas, e para harmonizarmos as nossas mentes, vamos escutar uma canção. Página 35. Tal é a lei. No meio da tormenta e da dor, só a fé consolará. A lei da causa e efeito soará, e a luz triunfará. Ao homem que teima em prosseguir, a errar sem parar, gritamos que resolve evoluir. Quando não, vai sofrer até mudar. Na terra onde o ódio imperar, meu Senhor, só a dor fará acordar. Aqueles que trabalham na maldade chorarão, sofrerão a iniquidade. Na terra os homens vêm colher, escutai, aprendei os frutos da forma de viver. Bons os bons, maus os maus, tal é a lei. Nosso Senhor Jesus, permite-me, Senhor, que eu peça, nesta hora, o concurso dos nossos amigos espirituais, também eles teus discípulos. Permite, Senhor, que eles nos possam ajudar a intuir, a conversar, a falar sobre a tua lei, sobre a lei que rege todo este nosso mundo e que tão desavindo está. Permite, Senhor, que nós possamos ser agora um elo que ajude a ligar-nos mentalmente todos aqueles que nesta noite queiram aprender um pouco mais e até colher um pouco da tua paz. Abençoa, Senhor, a todos. Abençoa, Senhor, todos os benfazejos dos nossos irmãos, que assim possam cada vez mais trabalhar, ajudando-nos a progredir e a espalhar a tua boa nova para que se faça mais luz nesta nossa terra. Que Deus abençoe a todos nesta noite e que assim possamos ser mais esperançosos no dia da manhã, para sermos mais felizes. Seguramente não estamos aqui para serem felizes neste planeta. Que Deus nos abençoe e a todos os que nesta noite estão conosco. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo.
Laços de família fortalecidos pela reencarnação e rompidos pela unicidade da existência. Os laços de família não são destruídos pela reencarnação, como pensam algumas pessoas. Pelo contrário, ficam mais fortes e apertados. É o princípio oposto que os destrói. Os espíritos formam, no espaço, grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Estes espíritos, felizes por estarem juntos, procuram-se. A encarnação apenas os separa momentaneamente, porque, depois da sua entrada na erraticidade, reencontram-se como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes, seguem juntos na reencarnação, reunindo-se numa mesma família ou num mesmo círculo e trabalham juntos no seu mútuo aperfeiçoamento. Se uns estão encarnados e outros não deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que estão livres velam aqueles que estão em cativeiro. Os mais evoluídos procuram fazer avançar os retardatários. Depois de cada existência terão dado um passo na via da perfeição. Cada vez menos presos à matéria, a sua afeição torna-se, por isso mesmo, mais viva, até porque mais depurada, pois já não é mais perturbada pelo egoísmo nem pelas nuvens das paixões. Podem então percorrer um número ilimitado de existências corporais sem que nenhum acidente perturbe a sua mútua afeição. É bem claro que aqui se trata de afeição espiritual, de alma a alma. É a única que sobrevive à destruição do corpo, porque os seres que se unem na Terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais apagam-se com a causa que as fez nascer. Ora, esta causa não existe no mundo dos espíritos, enquanto a alma existe sempre. Quanto às pessoas que se unem exclusivamente por motivos de interesse, nada são realmente uma à outra. A morte separa-as na terra e no céu. A união e a afeição que existem entre parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Assim, diz-se falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os seus parentes que não é da sua família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se supõe. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos, no duplo intuito de servir de provas para uns e de meio de evolução para outros. Assim, os maus melhoram-se pouco a pouco com o contacto com os bons e pelos cuidados que recebem. O seu caráter melhora, os seus costumes apuram-se, as antipatias apagam-se. É assim que se estabelece a união entre as diferentes categorias de espíritos, como se estabelece sobre a terra entre as raças e os povos. O receio do aumento indefinido de parentela em consequência da reencarnação é um receio egoísta que prova que não se sente um amor bastante amplo para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem muitos filhos, amá-los-á menos do que amaria se tivesse um só. Mas que se tranquilizem os egoístas. Esse receio não tem fundamento. Do facto de um homem ter tido 10 reencarnações, não quer dizer que vai encontrar no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Encontrará sempre os que foram objeto da sua afeição, que lhe estiveram ligados na terra, a título diferentes e talvez sob o mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina na não reencarnação. Esta doutrina anula necessariamente a pré-existência das almas. As almas, sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe entre elas nenhum laço anterior. Elas são completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho a seu filho. A filiação das famílias encontra-se assim reduzida à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há então nenhum motivo para se vangloriar
de ter tido por ancestrais estas ou aquelas pessoas ilustres. Com a reencarnação, ascendentes e descendentes podem ter-se conhecido, terem vivido juntos, terem se amado e reunirem-se mais tarde para reforçar os seus laços de simpatia. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorre da não reencarnação, a sorte das almas é irrevogavelmente fixada após uma única existência. A fixação definitiva da sorte implica a cessação de todo o progresso. Porque se existir progresso, já não há mais sorte definitiva. Conforme tenham vivido bem ou mal, vão de imediato para a casa dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separados para sempre e sem esperança de se aproximarem jamais. De tal modo que pais, mães e filhos, maridos e mulheres, irmãos e amigos não terão nunca a certeza de se reverem. É a ruptura absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso a que dá lugar, todos aqueles que se amam reencontram-se na Terra e no espaço e gravitam juntos para chegar a Deus. Se houver quem fraqueje no caminho, atrasam o seu avanço e a sua felicidade, mas nem por isso a esperança está perdida. Ajudados, encorajados e amparados por aqueles que os amam, sairão um dia do lodaçal onde caíram. Enfim, com a reencarnação, há a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados. Daí o reforço dos laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o vazio segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção do todo universal segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarto, a individualidade com progressão indefinida, segundo a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família rompem-se após a morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há a possibilidade de se reverem desde que estejam no mesmo meio, e esse meio pode ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável do progresso gradual, há a certeza da continuidade das relações entre aqueles que se amam, e é isso que constitui a verdadeira família. Do livro Sinal Verde, de Chico Xavier, pelo espírito André Luís, item 7. Parentes difíceis. Aceito os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza que as leis de Deus não nos enlaçam uns com os outros sem causa justa. O parente problema é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós em passadas reencarnações. Não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Não tente descartar-se dos parentes difíceis com internações desnecessárias em casas de repouso à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza, quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre, estamos pagando pelo sistema de prestações certas dívidas contraídas por atacado. Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz de Jesus continue nos envolvendo e que possamos abrir a porta de nossa casa para o culto do Evangelho no lar.
Esse momento que nós vamos convidando Jesus, a espiritualidade amiga, para entrar na nossa casa, trazer a paz que todos nós necessitamos. O capítulo de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo nos fala de um assunto muito interessante que envolve a reencarnação. Nos fala dos laços de família, o laço corporal e o laço espiritual. Nós precisávamos compreender por quê que dentro de um lar existe tantas dificuldades, tanta inamizade muitas vezes. Precisávamos compreender a lei de Deus e hoje nós sabemos que o lar nos recepciona diante da beleza da vida, dos reencontros naturais que a vida nos oferece. Muitas vezes os nossos inimigos do ontem estão reencarnados conosco hoje, para que nós possamos trabalhar um pouco o nosso coração, trabalharmos um pouco o nosso eu, para tentarmos compreender as leis divinas como nos explica o Espiritismo. A reencarnação passou a ser para todos nós um ponto positivo de podermos entender gradualmente qual é o papel efetivo que cada um de nós estamos fazendo na Terra. Não existe nenhum lar que não tenha problema. Todos os lares têm as suas dificuldades, os seus problemas. Reencarnamos para poder nos ajustar com aqueles que viemos, com aquelas indiferenças, para podermos crescer no âmbito espiritual. Dessa maneira, nós vamos formando o laço espiritual, que é aquele duradouro, aquele que sobrevive à morte, aquele que dá continuidade no processo de nossa evolução. E isso vem nos explicar o porquê de tantas coisas que até então nós não compreendíamos. Por que que um filho muitas vezes se revolta contra os pais desde pequeno? Porque os pais muitas vezes, tendo 2, 3, 4 filhos, é indiferente com um ou com outro, tem uma preferência por um. Por que que isso acontece se os 4 nasceram na mesma casa, diante do mesmo pai, da mesma mãe? Como é que poderíamos explicar todos esses fatores que nós vemos no dia a dia se nós não analisarmos a reencarnação? Há muitas religiões que dizem que a reencarnação não existe. Há muitas religiões que afirmam categoricamente que Deus nos deu uma única existência. Se assim nós analisarmos, nós vamos perceber que Deus é injusto. Porque como pode Deus conceder uma única oportunidade para um casal quando tem um filho, por exemplo, com algum tipo de síndrome, com algum tipo de problemas mentais? Muitas vezes não consegue se alimentar sozinho, não consegue trocar a sua roupa, não consegue fazer a sua higiene pessoal. Se ele tem uma única existência, como é que nós vamos explicar essa anomalia diante da sociedade? Então, quando nós trazemos a reencarnação diante da nossa compreensão, nós passamos a entender a perfeição divina. Passamos a entender que Deus é Pai. Deus nos deu, dos seres da criação, a inteligência, o pensamento contínuo, podendo seguir o caminho do bem, o caminho do mal. Mas como Paulo, na sua primeira epístola, nos afirma que o plantio é livre, mas a colheita tornar-se-á obrigatória. A reencarnação propicia a cada um de nós
colhermos aquilo que um dia nós plantamos. Se plantamos um fruto amargo, uma árvore espinhosa, vamos colher esse fruto. Mas se plantarmos diante daquele fruto saboroso, que é o amor, a bondade, a benevolência, a beneficência, com certeza nós vamos colher os frutos das nossas ações. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver e que o culto do Evangelho no lar possa ser uma semente de luz que possa nascer e fazer com que o nosso lar tenha paz e harmonia. Muita paz no coração de todos. O nosso lar é um laboratório para a nossa vida. É lá que nós vamos aprender a exercitar o amor nas suas diversas facetas. E esse amor, naturalmente, que irá proporcionar-nos o estabelecimento de laços de simpatia uns com os outros. Mas nem sempre conseguimos que todos os elementos que compõem o lar, a família, consigam desenvolver esse amor. Muitas das vezes não conseguimos ser indulgentes, muitas das vezes não conseguimos perdoar, muitas das vezes não conseguimos ser tolerantes uns para com os outros, muitas das vezes não nos sabemos respeitar, muitas das vezes usamos da violência para nos sobressairmos, para dominarmos e para fazermos cumprir as nossas vontades e os nossos caprichos. E, portanto, todas essas situações que vão surgindo no lar de cada um são, como eu dizia há pouco, um laboratório onde nós vamos aprender a melhorarmos-nos, a nos comportarmos de uma maneira cada vez mais benéfica, cada vez melhor. E naturalmente que o lar e a família não se cingirá apenas àquele nosso espaço da nossa família mais próxima, dos pais, dos filhos, mas certamente que teremos outros parentes que constituem também a nossa família. E todos nós somos o resultado das múltiplas vivências que fomos tendo. Não podemos ter apenas uma única vivência, porque isso não explica as diferenças que existem entre todos nós no mesmo lar. E estou a falar, por exemplo, entre irmãos que foram educados da mesma maneira, no mesmo ambiente, nas mesmas condições sociais, económicas, etc., e que, desde cedo, demonstram que não são iguais. Então, essas diferenças, esses comportamentos que cada um já traz, essas aptidões ou as imperfeições, os defeitos que ainda carregamos, tudo isso é fruto do esforço que fomos fazendo desde que fomos criados e desde que nos tornamos seres individuais, espíritos individualizados e que, ao longo de múltiplas existências, fomos construindo aquilo que somos hoje. E nunca fomos melhores do que o que somos hoje. Nós somos o melhor de nós neste momento. Então, a reencarnação, conforme escutamos nesta leitura, vem-nos explicar o porquê destas diferenças entre cada um de nós e de nós termos no seio da nossa família espíritos ou familiares com quem simpatizamos mais e outros com quem temos, às vezes, ainda sentimentos de antipatia, de ódio, de raiva. E, portanto, o nascermos no
seio do mesmo lar, da mesma família, é uma bênção que Deus nos proporciona para que nós possamos, como Jesus nos havia dito, reconciliar com o irmão que, noutra altura, numa existência anterior, nós certamente que maltratamos ou que as nossas relações e os laços criados não foram de um verdadeiro e sincero amor. Então nós temos outra vez a oportunidade de recomeçar, de voltar ao início, de modificarmos esses sentimentos, esses laços e procurar que eles agora sejam numa base mais simpática, mais fraterna, mais amorosa. É esse o objetivo da reencarnação e o de termos na nossa família, muitas das vezes, parentes difíceis, como ouvimos na segunda leitura, e que temos responsabilidade sobre isso e que não devemos, naturalmente, procurar descartá-los na primeira oportunidade para que nós possamos ter uma vida mais ou menos tranquila. Porque a vida seguinte vai-nos voltar a proporcionar o encontro, o reencontro com esses familiares, com esses espíritos. Então nós vemos que, desta forma, aquilo que Deus pretende é que nós possamos construir uma família universal, onde todos nos vamos amar, onde todos vamos ser simpáticos uns para com os outros. E até lá, até chegarmos a esse momento, nós vamos ter que aprender a viver e a conviver com aqueles com quem temos mais dificuldades de nos entender. Então que nós possamos, com os ensinamentos que Jesus nos deu, com as explicações que o Espiritismo nos trouxe, desenvolver essa tolerância, desenvolver esse respeito, esse entendimento, procurando, a pouco e pouco, criar esse laço de amor, de simpatia, que nos irá depois, no mundo espiritual, voltar a ligar e a reencontrar aqueles que para nós são verdadeiros afetos, verdadeiros espíritos queridos, e que aqueles a quem ainda não conseguimos fazer isso, nós procuremos esforçar-nos para os amar, para procurar entendê-los, para procurar diminuir as divergências e aquilo que nos afasta. Neste momento, Senhor, depois de ouvirmos as leituras, lembrando o Teu Evangelho, as explicações tão esclarecedoras e profundas para melhor o entendermos, nós Te agradecemos por isso, Senhor, por podermos estar aqui hoje em torno do Teu Evangelho e Te pedimos, Senhor, que nos ajudes, através da espiritualidade amiga, que esteja presente nos nossos lares, que nos envolva, que nos ajudem a guardar no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso coração estes ensinamentos, que serão grande alimento para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, porque na verdade, Senhor, são muitos os problemas, as dificuldades, as dores no lar, vividas em conjunto e individualmente. Faz-nos falta ouvir-te e saber com certeza que estás connosco, Senhor. Nós queremos, Jesus, cada vez mais, porque na continuidade do Evangelho que vamos ouvindo, vamos percebendo a necessidade da nossa mudança, de entendermos a vida num sentido profundo e verdadeiro. Nós Te pedimos, Senhor, que estas sementes do Teu Evangelho possam continuar a percorrer o nosso planeta, os lares, a vida de cada um, que o vento do amor,
que as chuvas da caridade possam cuidar destas sementes na vida de cada um. E ajuda-nos, Senhor, a todos os que as vamos ouvindo, a também colaborarmos nesta sementeira, não só no exemplo de aceitação, porque sabemos que é difícil compreender e aceitarmos que as dificuldades, que as dores, que os problemas não surgem na nossa vida por um acaso. Então que o progresso no nosso planeta, na nossa humanidade, possa agora crescer a nível espiritual. Que embora a materialidade seja necessária, que aprendamos todos juntos, Senhor, com a força que podes dar-nos e na abertura do nosso entendimento, podermos mudar o rumo das nossas vidas, viver o amor em família, compreendendo-nos e sabendo que a família que temos não se constituiu por um acaso, mas sim por permissão da lei, que é a obra divina. Abençoa, pois, Jesus, todos os lares, onde haja uma dor, uma dificuldade, uma dissensão, onde haja ódio, violência. Senhor, leva o teu amor, leva a tua paz e ajuda a despertarem para a realidade da vida. A vida é tão bela e nós não sabemos valorizá-la, Senhor. Obrigada por isso e por esta noite, por estes momentos tão gratos ao nosso coração. Fica sempre connosco, Jesus, abençoando-nos a todos e o mundo inteiro. Que assim seja. Venho com as minhas mãos vazias, venho te levar minha oração, venho em busca de melhores dias, venho com Jesus no coração. Ajuda-me, Senhor Jesus, perdoa-me, dá-me tua luz, ajuda-me a ser cristão, a perdoar do coração. Vem, Senhor, mitigar as dores do mundo. Vem, Senhor, alertar a humanidade. Traz, Jesus, esse teu olhar profundo. Vem, Jesus, acordar-nos para a verdade. Perdoa-me tanta ilusão, acode ao mundo em provação. Ajuda-me
Estamos a caminhar para o final deste nosso Evangelho no Lar. É agora a altura de bebermos a água que colocámos no início da nossa reunião e que foi magnetizada pela espiritualidade amiga aqui presente. Aproveitemos para continuarmos em harmonia, em família, tratando de assuntos que possam ser importantes, aproveitando este ambiente que agora se instalou no nosso lar e que nós procuremos perpetuá-lo por mais algum tempo ao longo desta semana, para que possamos, quando chegarmos a casa, nos nossos afazeres, ter aqui um local de tranquilidade, de serenidade para a nossa vida. Lembramos que as leituras que selecionamos para os nossos evangelhos são publicadas mensalmente no Jornal Espírita e que assim poderão ter acesso a elas com antecedência. Basta para isso assinarem o jornal. Para se tornarem assinantes, deverão enviar um e-mail para jornalespirita@gmail.com solicitando todas as informações necessárias. Nós vamos despedir-nos, lembrando que amanhã estaremos outra vez em contacto com todos vocês, pelas 20h30, com uma palestra. E depois, às segundas e às sextas-feiras, no mesmo horário, novamente estaremos juntos para novas reuniões doutrinárias, novas palestras. Então desejamos a todos um bom resto de dia ou de noite, consoante a hora e o local em que nos estão a seguir, desejando a todos votos de muita paz e que Jesus nos abençoe. Estudos aprofundados, rigorosas reflexões, seriamente compilados, não dão margem a ilusões. Com eles, o mestre lionês deu a conhecer Jesus e o renascer outra vez que a boa nova introduz. Porém, há muitos egoístas mal entendendo a questão. Junto aos materialistas dizem: renascer? Isso não. É preciso compreender que com a reencarnação não volta o corpo a viver. Esse sofreu destruição. Porém, os laços familiares de quem se amou a sério erguem pedras tumulares, não ficam no cemitério. Porque lá no grande além, unidos pela afeição, juntam-se o pai e a mãe, a avó, o tio, o irmão. Mas isso só acontece se a afeição for real. Quem na terra os seus esquece tem interesse material. Unidos só pelos sentidos, sem alma a alma viverem, não existem bons motivos para no além se reverem. Pensar que a reencarnação destrói laços familiares é um erro, é ilusão. Refazem-se velhos lares. A vida única, porém, rompe os bons e os maus laços. Separam-se filho e mãe, acabam-se os abraços.
O Espiritismo ensina que os espíritos, no espaço, unidos na fé divina, formam família, regaço. Separa a encarnação só momentaneamente, o amigo e o irmão que se amam espiritualmente. Pode até acontecer uns e outros encarnarem, para unidos aprender, o passado a repararem. Já na erraticidade, reúnem-se novamente, até que a necessidade os separe mais à frente. Os que livres se conservam, guiam na carne os cativos. Seus progressos observam, carinhosos, afetivos. Terminada a existência, para todos houve progresso, de vivência em vivência, cresce em estima, apreço. Quando existe afeição entre parentes e amigos, quer dizer que a união já vem de tempos antigos. São espíritos afins que a par já caminharam, venceram as vidas ruins, progresso realizaram. Observando um parente na família dissonante, diz-se, por ser diferente, uma verdade flagrante. À família não pertence, não existe semelhança, mesmo que a mãe lhe dispense educação em criança. Deus, sábio e bondoso, permite a encarnação do espírito malicioso, causador de agitação. Alguns servem como prova, para outros progresso são. Então o mal se renova junto aos bons de coração. Assim se apura a alma para a corte espiritual. Assim se alcança a palma e o bem suplanta o mal. Há quem tema ver aumentar, devido à reencarnação, os parentes de lar em lar, sem saberem quem eles são. Falta a quem pensa assim muito amor no coração, para amar até ao fim, tantos pais e tanto irmão. Não temam os egoístas, esse pensar é errado. É ser bem curto de vistas, não querer o lar alargado. O homem que bem ou mal existências viveu sem, na pátria espiritual, sem mulheres, filhos não tem. Sempre lá vai encontrar os a quem se afeiçoou, que muito souberam amar, aos quais muito bem amou. Com a reencarnação, ascendentes, descendentes já tiveram ligação, voltarão a ser parentes. As almas sendo criadas, quando o corpo é gerado, por nenhum laço ligadas não têm futuro, passado. Dizem os materialistas, após a morte, mais nada. Repetem os panteístas, morte é final da estrada. A individualidade com fixação da sorte, para a Igreja é a verdade, da vida depois da morte. O Espiritismo, porém, diz individualidade, mas cada espírito tem nova oportunidade. Deus, o nosso Criador, não é Pai arbitrário, trata com o mesmo amor o bom e o refratário. Assim, concede o perdão a toda a humanidade, que em nova encarnação se liberta da maldade.
Perpétua solidariedade entre a terra e o espaço. Vivem os que, na verdade, partilham colo, regaço.